Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dei bom dia, tá, gente? Porque tem pessoas do Oriente que nos assistem. Então elas falaram, você nunca dá bom dia? E eu falei, pode deixar, agora eu vou lembrar de dar bom dia. Então, passando por você, Nádia, para começarmos hoje. Então, bom dia, boa noite. Para mim ainda é boa tarde, porque o sol ainda está alto aqui, por incrível que pareça. E muito bom estar aqui com vocês. Queria propor hoje nós fazermos um exercício de observação e percepção de si, certo? Eu vou solicitar que vocês não movam nada, fiquem como estão e fechem os olhos um instante. E me ouçam. Observem os pés de vocês como estão. Não mudem nada, só observem. Os pés, os joelhos, como estão os joelhos de vocês. Como estão sentados. Como está a coluna. Como estão os ombros, o pescoço. Os braços estão apoiados em alguma coisa, na perna, na mesa, em algum lugar. Estão cruzados, como estão, só observe. As mãos, como estão as mãos, os dedos. Os ombros, novamente, como estão os ombros. As linhas omoplatas, lá atrás, nas costas. Meu pescoço, tudo isso sou eu. O meu queixo, maxilar inferior, como está? Está trancado, está tenso. Não mexam nada, só observe. O nariz, os olhos, sobrancelha, testa, couro cabeludo, a minha nuca, vamos de novo para a nuca. Observem bem. Um minutinho para ver como eu estou. Agora vamos voltar lá para o pé. Coloquem a planta do pé procurando sentir o chão, o solo, mesmo que estejam de sapato, de tênis, tamanco, chinelo, não importa. Sintam a sola do pé apoiando no chão, como se de repente vocês tivessem que levantar. Então, apoiem como estão, sem fazer força, mas apoiem. Observem o dedão e o dedinho do pé, eles têm que estar apoiados, fazendo um triângulo com o calcanhar. Então, esses três são pontos de apoio do pé. Procurem sentir. Procurem posicionar as pernas, os joelhos, 90 graus. 90 graus. Sentem um pouco para frente do banco, do sofá, da cadeira que vocês estiverem sentando. Desencostem do encosto. Procurem sentir as nádegas. Tem 2 ossinhos, um em cada nádega. São os nossos isquios. Procurem ver se o corpo está apoiado, sentado nesses ossinhos. Sintam bem. E como está distribuído o peso do corpo? Está igual dos 2 lados? Ou eu estou mais da direita, mais da esquerda? Procure sentar, distribuindo igual o peso. Agora, vocês vão distribuir o apoio do corpo, o peso do corpo, entre os pés, naquele triângulo lá, e entre os isquios. O apoio do corpo está aí. Uma vez apoiado nos isquios, vai provocar que o resto da coluna se alongue, não fique afundado para baixo, né? É difícil você afundar a coluna quando você está bem sentado nos isquios. Relaxem agora os braços e apoiem em algum lugar, ou sobre a mesa, ou no colo, como se sentirem melhor agora. Procurem relaxar. Sintam os ombros. Vamos tentar. Leva o ombro até na orelha como se fosse um brinco. Leva lá, sobe o ombro. Deixa cair gostoso, solta.
Mais uma única vez, vai. Levanta, sobe e solta. Relaxa. Agora sim, então, aqui no meio do peito, pegue a sua mão direita, o indicador, e aponta como se você fosse dizer, eu, é você. Aponta para você, eu. Põe isso para frente como se fosse uma lanterna acesa que vai iluminar o caminho que você vai seguir. Põe para frente, não deixe afundar a sua luz lá. Põe ela para frente. Sintam com isso, lá nas costas, de uma forma bem confortável, dá uma mexidinha nos ombros, assim, nas omoplatas, bem suave. Sente as suas omoplatas, são as asas. A nossa herança lá de pássaro, quando a gente já foi pássaro algum dia. São as nossas omoplatas ali. Dá uma soltada de leve, relaxa. Agora, abaixa o queixo um pouquinho, como se quisesse tocar no peito, sem fazer força. E olha novamente para frente. Procura olhar, olhando, como se estivesse olhando no horizonte. Abra os olhos agora e olha no horizonte, bem na sua frente. Levanta o queixo agora para cima. Olha bem para cima. Sinta que a nuca está encolhida lá. Não deixe encolher muito a nuca. Volta e olha novamente para o horizonte. Solta um pouco o maxilar. Volta. Volta bem as bochechas. Sente a língua no céu da boca. E solta a língua. Agora, respirem na barriga, como se abaixo do umbigo fosse encher assim, de ar. Dá uma respirada suave, sem forçar muito. Respira, inspira. E solta o ar. Devagar, solta o ar. Coloquem as duas mãos na lateral das costelas aqui, no peito, do lado aqui. Agora, inspira e enche essa parte do corpo de ar como se fosse empurrar as mãos com ar. Inspira, tranquilo. Solta o ar. Agora coloca a mão aqui em cima do peito. Bem aqui em cima. Inspira e empurra a mão aí com o ar enquanto expira. Solta o ar. Solta tudo, tá? Solta um pouco o rosto e a boca, fazendo assim. Sabe? Solta bem. Bem solto, tá? Conseguiram relaxar um pouco? Então, vamos fazer uma brincadeira de uns 3 minutinhos de brincadeira. Vamos fazer um trava-língua, para a gente destravar a língua, apesar de ser um trava-língua, e a gente se soltar um pouco. Então, gravem bem o que eu vou falar. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Guardaram? 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. De novo. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Vamos treinar? Eu vou chamar vocês para falar bem rápido, cada vez mais rápido. Estão treinando? 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Quem arrisca? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Sim, só troca o triste com trigo, mas tudo bem. 3 tigres. 3 tristes trigos. Ó, 3 tristes tigres. Isso aí. Ok, Matheus, isso aí. Vamos rir, isso aí. Mais alguém? Mais alguém? 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Ah, legal, legal. Ok, mais alguém? Mais alguém? Só falar.
3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Isso. Mais Rapidinho. alguém? Vamos lá, mais alguém? Arrisca? Fernanda? Três pratos de trigo para três Não foi. Vai de novo, vai Eu lá. aprendi de outra forma e agora deu um bolo na cabeça. Aham. Tenta de novo, vai lá. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Ok. Tristes Ok. tigres, né? Isso. Ao contrário. É isso aí, isso aí. Mais alguém? Lorena? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Ótimo. Alguém arrisca bem rápido? Falar mais rápido agora? Quem arrisca? Eu arrisco, Nádia, mas deu todas as vezes, deu errado. Vai lá, vamos embora. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Ai, foi quase. Ótimo. Mais alguém? Fabiana? 3 pratos de trigo para 3 tigres. Quase. Tá valendo. Vamos lá? 3 pratos de trigo para 3 tigres, 3 tigres. Quase. É. Mais alguém? Vou lá, Rapidinho. vamos ver. Fala. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Isso. Ótimo. Mais uma última pessoa? 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. Opa, muito bom. Então é isso, gente. É isso. É bom para a gente, apesar de ser trava-língua, a gente destrava um pouco, né? Brinca um pouco, vamos ser criança nesse sentido. Vamos brincar para trazer esperança. Isso aí. Então, Zizi, passando para você novamente. Agradecida, Nádia. Boa noite a quem está chegando também. Uma alegria estarmos começando. Fizemos já aqui a nossa motivação aqui de, né, destravarmos, ter a disruptura das coisas que estávamos fazendo, né? Para a gente poder se encontrar aqui. Tranquilo, Roseli, seja muito bem-vinda, assim que você conseguir estar mais presente, com certeza, tá? Sim, Matheus, mas é a falta de sono, não é o excesso dele, mas a gente resolve. Tranquilo, Roseli. Bom, gente, então vamos organizar a nossa roda dialógica. Para começar, nós temos 20 minutos para organizar a nossa roda dialógica em diálogo. Tantaran, tantan. Quem poderia assumir o cronometrista para nós termos a organização do nosso tempo? Um cronometrista ou uma cronometrista? Ah, Mariana, agradecida, Mariana. Cronometrista. Quanto tempo a gente... Estou reciclando. Mariana, não, mostra esse. Se você puder mostrar com áudio, porque senão não aparece. Estou reciclando da reunião anterior de outro grupo que a gente está aplicando a mesma metodologia. Né? Quem aprende faz, né? Aí eu já tenho, temos 5 minutos, temos 2 minutos. Tá aqui no meu armário, é só pegar. Isso que eu chamo de pessoa preparada. Adorei, Mariana. Muito bom, Mariana, ótimo. Ajuda muito, a gente faz muito essa construção com relação às crianças e os jovens e até os professores também. A gente faz os ficheiros, né, fichários, organiza também como se fosse das funções também, isso ajuda excelente, é uma forma para a gente poder também se organizar, então, muito bom.
Quanto tempo nós organizaríamos, então? Em torno de, pode ser 3 minutos? Aí, se precisarmos de mais, é só solicitar, tudo bem? Tá? Ótimo. Então, começando a nossa roda dialógica. Nós temos, como eu disse, 20 minutos ao total, mas seria para a gente focar primeiro nas nossas trocas. Temos esse momento para trocar como estamos fazendo as nossas construções, ou dúvidas, ou dificuldade que temos, ou que já estamos construindo, e aí seria muito importante trocar, dialogar, para trazer também referências, porque justamente nessa construção de relação é que nós temos a aprendizagem, nós sabemos disso. E a dialógica, ela tem sempre essa construção que ela fecha uma gestalt, né? A dialógica não é só uma troca de eu coloquei e outro colocou, mas nós fechamos uma construção daquela lógica do que foi trazido. Mas se for, claro, um repasse, né? Olha, estou repassando o que está ocorrendo, trazer para vocês, se vocês tiverem algum ponto, também é excelente, tá? Eu sei que a Mariana já tinha se colocado, de estar trazendo aqui um repasse para nós, então, vou repassar para ela começar e fica aberto para também quem quiser se colocar, quem quiser trazer perguntas, quem quiser trazer dúvidas, dificuldades, motivações, ou também trocar referente até a colocação dela, ou sua própria colocação da sua localidade, do que faz, de como está fazendo, tá bom? Então, Mariana, passando para você. Bom, dificuldade nós temos muitas também, né? Mas eu vou compartilhar algumas conquistas. E hoje a gente fez uma formação lá na Escola da Floresta, onde a equipe nova e toda a equipe gestora da escola estava junto, entendendo o que a gente estava dizendo, tentando entender, dialogando, fazendo pergunta, questionando, significava que eles estavam ali presentes mesmo, né? E isso você não tem ideia do que isso significa para nós, assim, porque sempre as reuniões de formação que a gente fazia, a gente ficava assim, a gente precisa de uma formação, então a gente precisa muito que vocês escutem o que a gente está fazendo aqui. A gente ficava catando as pessoas, implorando, pedindo espaço para falar, e a gente ficava, tipo, é isso que a gente faz, sabe? Tentando transmitir, mas o coração muitas vezes estava fechado. E hoje a gente deu alguns passos como formadores, assim, para trás, dizendo, tipo, agora é com vocês, e agora, como é que está sendo? Aí chegou esse momento deles dizer assim, por favor, façam uma formação com a gente. Aí eles disseram assim, ó, vocês poderiam fazer um canal explicando o que vocês estão falando agora, só que uma coisa de cada vez, para a gente sempre poder ir lá estudar quando a gente precisar, e nós não, vocês vão ter que nos dar os likes, vão ter que participar. Falei dessa formação, eu disse que a gente não faz nada sozinho, que a gente não está estudando sozinho, né? Então, foi uma conquista muito grande, assim, para a nossa comunidade. Espera aí que eu vou ter que pedir um auxílio aqui, que estão aumentando o som do volume da TV. Tá, tenho mais 1 minuto e meio ainda. Essa foi um momento, assim, de muita conquista, assim, de saber que tem pessoas interessadas, que querem levar adiante, né? Fiquei de passar o link da formação aqui, da inscrição, das reuniões de sábado, também tem opções de horário, né? A gente falamos da viagem, então, foi muito bom. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês foi um momento da alfabetização que eu me emocionei muito, né? Que é quando as coisas são significativas e quando a criança está engajada no processo. E sexta-feira passada, a gente faz um momento na sexta-feira que é das apresentações das pesquisas individuais, dos interesses das crianças. Elas constroem com a família e traz aquilo para compartilhar com todos. E aí, teve um menininho de 7 anos que compartilhou sobre as pilchas gaúchas, assim, ele foi todo vestido, né, era um calorão ali para de chapéu, de bota, de bombacha, de lenço, de guaiaca, que a gente chama de espora, aí caminhava bem devagarinho, porque as esporas eram perigosas. E aí, depois de todo aquele calorão, de toda aquela apresentação, ele disse, prof, agora eu vou botar bermuda e camiseta, tu pode me ajudar? Eu disse, claro, vamos lá no banheiro. Ele foi trocando a roupa e ele disse assim, ai, prof, tão bonito isso, né? Tu sabe a palavra manejo, que é o manejo do cavalo, que é como tu lida com o cavalo no campo, né? Ele assim, ai, prof, essa palavra é tão bonita. Aí eu disse, é verdade, né?
Que palavra bonita. Vamos ter que escrever, né? Podemos até fazer um poema com ela. E ele ficou assim. E aí eu enchi os olhos d'água, porque é uma palavra. Ele entendeu o significado e a importância das palavras. Então ele não precisou ser convencido. Ele está cativado. E ele não está cativado por nós. Nós nos cativamos com ele. Então eu queria dividir isso, porque para mim foi muito especial, me emociona contar, porque são momentos assim que a gente vê que realmente a gente está indo por um caminho valioso, que vale a pena, né? Então é isso. Muito especial, querida Mariana, agradecida. Isso é muito importante, né? Porque nós procuramos muito essa construção de prática e muitas vezes as pessoas, elas não se conectam que para aprendermos precisamos fazer. Não adianta só a gente ler os manuais ou as coisas, né? A gente precisa vivenciar, praticar, colocar na nossa ação, senão passa sem ser significativo, né? Se torna algo que o outro faz. Ai, que bonito, mas não que faz, não se torna nós. Para essa aprendizagem se tornar nossa, é igual a humanização. Para a humanização se tornar nossa, nós precisamos praticá-la e vivenciá-la, senão como é que funciona, né? Muito bom, agradecida aí a sua colocação de diálogo. Se tiver mais algum ponto também, fique à vontade. Nós estamos no nosso momento, boa noite quem chegou um pouquinho depois, né? Eu vi que a Lu chegou bem-vinda, a Nádia também bem-vinda, a G também bem-vinda. Então, sejam muito bem-vindas. Nós estamos agora no nosso momento da nossa roda dialógica, então nós estamos trazendo algumas construções que estamos fazendo nas nossas localidades, estamos trazendo também ou dificuldades, ou motivações, é o momento de nós trocarmos e falarmos os pontos como está, né, ocorrendo, ou até alguma coisa que eu gostaria de trazer, estou pensando sobre isso, o que vocês pensam sobre? Um diálogo aberto mesmo. Olha, Lu! Bem, boa noite, muito bom vê-los. Tive que me ausentar algumas semanas aí de encontros, mas foi por um bom motivo. Eu participei de um encontro, seminário internacional, em São Paulo, que trouxe uma brasileira que mora há muitos anos na Finlândia, é doutora em educação pela Universidade de Helsinki, é uma pessoa maravilhosa, mora há muitos anos lá. E um grupo de brasileiros fizeram uma imersão na Finlândia e na Estônia, e eu passei sexta, sábado, ouvindo o que esses brasileiros que foram até lá viram, e daí eu a trouxe para o interior aqui de São Paulo, e passei com ela domingo, segunda, terça, ela foi embora ontem. E são muitas reflexões que a gente faz quando a gente vê uma sociedade tão diferente da nossa, a gente sabe que é uma cultura diferente, sabemos tudo isso. Mas de tudo que eu ouvi, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei muito, assim, emocionada de pensar. A Estônia é um país muito pequeno, hoje é o primeiro lugar no PISA, e há 30 anos que está separada da Rússia. E era um país, há 30 anos atrás, muito pobre, muito pobre, muito pobre, e eles investiram na educação para serem o que são hoje. E aí, uma das pessoas brasileiras que fizeram a imersão na Estônia, ela falou que uma das coisas que mais impressionou, e também impressionou a mim com o relato dela, é que ela falou assim, quando vocês têm um professor que não está funcionando, que não trabalha como deveria, vocês demitem como? Daí ela ouviu o seguinte, demitir? Não, nós não demitimos. A gente forma e treina. Ela, e se ele continuar ruim? A gente forma e treina mais. E se mesmo assim ele continuar ruim? A gente vai continuar formando e treinando. Porque nós somos uma sociedade muito pequena. Nós não podemos perder ninguém. E nós decidimos que para onde formos, nós vamos todos juntos. E nós não vamos deixar ninguém para trás. Gente, eu achei isso tão lindo que eu queria compartilhar com vocês.
Muito obrigada. Agradecida, Lu, isso é muito importante, né? Essa organização pela necessidade, ela faz com que realmente nós consigamos fazer bons acordos, né? Por isso que a necessidade é uma boa base. Quando, por exemplo, nós vemos que as crianças estão com dificuldade de alfabetização, os professores estão doentes, e nós estamos vivenciando uma aprendizagem que não está fazendo bem, porque não está sendo de fato uma aprendizagem, está sendo mais uma construção de ensinagem, né? Então, o que nós podemos fazer para mudar? Nós precisamos ver a necessidade, né, que estão ocorrendo das pessoas, até de humanização mesmo, né, de contato. A criança, por exemplo, precisa correr, e nós também, né, nós somos seres que éramos nômades, né, de repente nos tornamos sedentários, e por isso estamos ficando doentes, né. Então, perceber isso, essa ideia de comunidade, né, trouxe bem essa ideia de comunidade, porque quando estamos em comunidade, nós não podemos perder ninguém. Quando nós estamos em sociedade, né, cada um tem a sua, como é que é, descartável, né, pode trocar pelo outro. E a comunidade não, todos são importantes, né. Não deveria, claro, socialmente deveria ser um outro tipo de contexto. Infelizmente, ainda temos uma sociedade que não trabalha muito bem a sua humanização, ela está no processo, né. Mas muito bom, Lu. Então, e eu vou trazer uma sugestão, se vocês quiserem trazer também, assim, uma referência, não é bem moral da história, mas quando a gente trabalha com a dialógica, a gente sempre traz, assim, uma reflexão sobre a colocação que foi feita, como eu trouxe com a Lu, como eu estou trazendo com a Mariana, né? Então, a gente faz a colocação e traz uma reflexão sobre isso também, para ajudar a trazer o quê? Uma construção da lógica daquilo que eu estou referenciando, que isso ajuda, inclusive, as pessoas a compreenderem a contextualização. E uma construção muito importante na alfabetização, ela está correlacionada ao processo de interpretação, entendendo que a alfabetização, inclusive, do ser humano, né? Ou seja, em que contexto eu estou me constituindo, eu estou focando, eu estou desenvolvendo, né? Então, vamos lá, gente, temos esse tempo, vamos aproveitar esse tempo, que daqui a pouco nós temos outra construção, que é continuar nosso desenvolvimento. Sim, Matheus. Vou compartilhar a minha situação atual, que é basicamente assim, desafios, dificuldades e uma notícia muito boa. Eu estou terminando um curso que chama Formação Pedagógica em Química. É um curso online. E para eu concluir, basicamente, falta o TCC só. Para o TCC, eu tenho que entregar ou um artigo ou uma monografia. O artigo ele tem que ter entre 8 e 16 páginas, a monografia a partir de 35. E aí eu estou há um tempo já debruçado sobre isso. Lendo muito, lendo altos trem, pesquisando, e eu estou fritando a minha cabeça nos últimos dias. Fritando, eu estou mal, fraga. Teve dia de eu ficar 18 horas seguidas. E ficar depois 18 horas dormindo. Foi um recorde da minha vida. Eu dormi basicamente por 18 horas. Tem sido muito exaustivo, tá uma pressão bem grande, assim. E eu tenho aprendido muitas coisas legais. Muitas coisas legais. Eu fiquei, tipo assim, uns 2 dias no Gemini, pesado, física quântica, pesada. Tipo assim, descobri coisas que eu não, sabe, eu aprendi até o ensino médio, até modelo de Rutherford-Bohr. O átomo é um espaço lá, vazio, tem próton, elétron e nêutron. Aí eu fui descobrir que tem várias outras coisas. Tem um negócio que chama bósons, tem outro que chama férmions. Tem o próton, na verdade, ele é formado por quarks. Os prótons e os nêutrons são formados por quarks. E o que liga eles é um negócio que chama meson. Meson, ou é um bóson. É uma energia que ela é bizarra.
se você for parar para pensar, sabe? É uma energia que compõe tudo e liga tudo que existe. Entrei na história também. Revolução Científica, Copérnicos, Kepler, Galileu, Newton, Descartes, Bacon, Iluminismo também. Aí eu li sobre Rousseau, Kant, Revolução Francesa. Revolução Francesa é uma loucura. Loucura. O que aconteceu lá, a galera, os iluministas lá, como que eles se posicionaram diante do rei e da igreja, que era o poder máximo da época. Piaget, historicismo, que é do Hegel, Freire, Paulo Freire, as ideias dele. O que mais? Tanta coisa. Tanto de informação que agora eu tenho que compilar num trabalho. É o desafio. E eu estava com um prazo curtíssimo, já estou desenvolvendo, eu já escrevi umas 6 páginas. E estava no prazo apertado, mandei uma mensagem para a faculdade pedindo extensão do prazo. Pedi mais 2 meses e eles me deram. Então, graças a Deus, agora, eu vou ter 1 mês para eu acalmar a minha mente e escrever o trabalho e terminar esse negócio. E ele tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui, com o que a gente faz aqui, com o que a gente vive, com o que a gente prega, com o que a gente acredita. Tem tudo a ver. E é isso. No próximo mês aí eu vou terminar o trabalho, se Deus quiser, terminar o curso e é isso. Mateus, deixa eu falar uma coisinha para você, que você me fez lembrar, quando eu estava escrevendo a minha tese de mestrado, a minha orientadora pediu, né, um prazo e eu entreguei. E aí eu achei que, nossa, graças a Deus, terminei, né? Daí ela falou, você terminou? Eu falei, deixei na sua mesa. Ela falou, tá bom, eu vou ler nesse final de semana. Na segunda-feira, ela chegou para mim e falou, já está na sua mesa a sua tese. Eu fui lá toda feliz, né? Daí estava escrito assim na capa. Excelente, bem grande. E embaixo, como primeiro rascunho. Meu Deus, eu não sabia se eu ficava com excelente ou com rascunho, mas tudo bem. É uma fase realmente que exige muito da gente, né? Mas é sempre muito bom, muito bom. Você falou, citou pessoas aí que a gente... E você falou tanto da química, eu sou química, né? Os átomos sempre foram muito meus amiguinhos. Então, é muito interessante. E, ó, para falar de... Você falou de energia e de partículas. Eu me lembro de uma aula de química no primeiro ano de ensino médio, que eu estava definindo as partículas do átomo, e daí uma aluna levantou a mão e falou, eu quero perguntar uma coisa. Você falou que o elétron é uma partícula? Eu falei, sim, o elétron é uma partícula do átomo. Daí ela falou assim, então eu não consigo entender. O professor de física estava ensinando luz para nós, ondas, e ele falou que o elétron é uma onda. Como que uma coisa pode ser uma partícula e uma onda? Isso não faz sentido para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, pessoas nasceram, cresceram, morreram, sem entender a dualidade onda-partícula do elétron. E você fez conexões com 2 aulas de física e de química e me traz isso. E daí eu expliquei para ela o que todos nós sabemos, que o elétron ora se comporta como partícula e ora como onda, e ele tem essa dualidade, né? Mas
é muito legal quando você vê um aluno observar e ficar confuso, né? E com todo direito, né? Então, realmente, é muito interessante. Muito bom, obrigada. Sessão Good Times. Então, eu gostaria de complementar um pouco, me lembrou a minha história quando eu me formei em pedagogia. Eu tinha acabado de ter meu filho e eu escrevia enquanto ele dormia. Então, essa privação e essa organização é necessária nesse momento que todo mundo precisa passar para fazer o fechamento de algo, né? No meu auge do cansaço, eu perdi 7 páginas numa noite que eu produzi, mas eu chorava tanto, 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 porque eu achei que estava salvando automaticamente, e não estava. Isso há 16 anos atrás, né? Então, assim, os computadores não eram tão facilmente manuseados por mim, pelo menos, sabe? E aí eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, aconteceu isso, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu vou desistir, aquele drama todo. E a minha mãe falou assim, o que você escreveu e que é seu, fica com você. E se é seu, você vai lembrar e vai escrever de novo. Então, assim, fazendo um paralelo com o conteúdo, sabe? A reflexão é, o que desse processo todo você está tirando como aprendizagem? Quando você consegue fazer essa reflexão, Matheus, você está se humanizando, sabe? Porque, assim, são coisas que encantam a nossa vida, porque faz parte de toda a Constituição, né? Quando a gente fala sobre tudo isso que você citou, faz parte da história da humanidade. Mas o quanto isso te representa? Porque algumas pessoas aqui sabem, eu tive, por longo tempo, uma dificuldade de comunicação muito grande. Porque às vezes a gente quer comunicar coisas que não têm muito a ver com a gente. Mas quando a gente fala de dentro, aquilo que tem a ver com a gente mesmo, com o nosso coração e com quem a gente é, aquilo flui, né? Então, assim, isso foi o que aquele momento me alfabetizou. Aí a minha pergunta é, o que esse momento está te alfabetizando, sabe? Se você quiser partilhar, partilhe, senão fica como uma alta reflexão aí para você. O que ele está me alfabetizando? Eu estou gostando muito, entendeu? Estou gostando de aprender, estou aprendendo muita coisa nova. Na verdade, assim, né? Estou me aprofundando em coisas que eu já tinha ouvido falar. E aprendendo coisa nova também. E arrumando um jeito de integrar tudo, fraga. Então, aprendendo de mim também, porque essas exaustões, elas têm me cobrado caro, assim, fraga, e eu não estou afim, tipo assim, graças a Deus eu poder parar um pouco com isso, né, e me organizar mais e voltar para uma rotina boa, que é o que eu já tinha me colocado para fazer, que é, tipo assim, cuidar da minha saúde, da minha alimentação e do meu trabalho. Então, foi bom, foi exaustivo, foi autoconhecimento ali também, e um pouco disso aí. Eu levantei a mãozinha, breve, assim, porque as falas me ressaltaram, assim, quanta coisa boa da gente aprender, né? E nossa, coisas incríveis, complexas, assim. E aí a situação que eu queria compartilhar, e é uma dúvida, e eu gostaria de ouvir, é justamente assim, ó, na escola, né, a Mari trabalha e vai entender que eu tô me referindo. É que a gente tem muita coisa legal para fazer, só que a gente está num ponto que é a questão do comportamento, que é assim, ó, ter que parar tudo para atender uma situação que ocorreu, ou um desentendimento. Ou a gente está assim, muita coisa legal, vou fazer, e para tudo, porque alguém desregulou, e aí, sabe, assim. Então, como é que a gente lida com isso, assim, no caso... às vezes parece que está tão interessante, parece que a gente trouxe assim, nossa, hoje, nossa, vai ser legal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, não com a expectativa, mas no sentido assim, de quanta coisa legal para a gente aprender, e aí parece que dá não é trava, mas parece que é uma coisa do comportamento que está ressaltando, ou seja,
é como se tivesse algo que está ali gritando que eu ainda não vi, sabe? Algo tem ali para dizer que ainda a gente não percebeu, sabe? E aí eu fico me questionando, assim, para onde olhar, sabe? Quais as perguntas que a gente pode se fazer para extrair, sabe, a compreensão, para a gente conseguir cada vez mais estar mais tranquilo para aprender, para trocar, para a gente estar mais receptivo e aberto. E as crianças que a gente trabalha, assim, que está comigo como tutorados, têm média de 8 anos, mais ou menos, né? Então, o que vocês me dizem assim, nesse sentido? Bom, Jaine, temos aí muitas coisas, mas vamos tentar sintetizar, né, que a Mariana está vendo o tempo aí também. Mas, com relação a essa questão, eu vejo que é muito importante, primeiro, você organizar quais seriam as construções que você está fazendo com as crianças, porque muitas vezes nós nos perdemos em não nos organizarmos, não só com as crianças, nós nos perdemos em não nos organizarmos com a construção da aprendizagem a partir das relações. Então, trabalhando justamente quais valores, para você fazer uma etapa de desenvolvimento. Por exemplo, se eu estou constituindo com esse grupo de crianças uma construção de cooperação, o valor da cooperação, como que está sendo esse desenvolvimento? Até o que eles já entenderam de cooperação a partir da prática de relação deles? Eles já compreenderam essa prática de relação de cooperação? Quanto que eles compreenderam? Quanto que eles têm colocado nas suas ações? Então, você deixar pelo menos umas 3, 4 perguntinhas. A sugestão que eu dou é sempre fazer com as crianças, né? Ou com jovens, ou com os adultos. Vamos elencar 4 perguntas, 5 perguntas, que nós vamos trabalhar ela para desenvolver, até a gente conseguir chegar numa resposta em comum, que gere uma solução para aquela dificuldade que nós estamos tendo. E uma outra questão muito importante, continuidade. Uma dificuldade que nós temos como professores ou educadores é que cada dia nós queremos renovar. E isso é maravilhoso, é incrível, está muito perfeito, porque é criatividade. Mas nós precisamos, para manter a relação e conseguir constituir uma base significativa, tem que ter uma continuidade. Então, muitas vezes é falado assim, eu fiz dinâmica de grupo 2 vezes no ano, por que as crianças não aprenderam? Né? Eu fiz uma dinâmica de valores para questionar, perguntar, ou fazer um feedback 2 vezes a cada 2 meses. Por que não conseguem se comunicar e dialogar no feedback? Pelo motivo óbvio, a gente come todo dia, a gente vai no banheiro todo dia, a gente respira a todo momento. Nós precisamos de uma construção da vivência. E a vivência está correlacionada a quanto mais nós vivenciarmos aquilo que nós estamos buscando aprender, mais rápido nós vamos conseguir desenvolver esse aprendizado. Entendendo que não é aula, não é instrução, mas é construção. Então, é construção daquela aprendizagem por relação. Como, inclusive, nós daqui a pouco vamos para a segunda dinâmica, trabalhar a construção dos valores para desenvolver na relação da nossa prática, para mostrar, por exemplo, o que nós podemos transformar dessa mudança. Porque nós temos que ter, sim, um objetivo. Se nós pegamos e abrimos um leque e não fazemos um objetivo para nós podermos chegar, nós não sabemos para onde estamos caminhando. É como colocar para as crianças e falar, para onde nós estamos indo? Não sei. Vocês melhoraram? Melhorei. Melhorou do quê? Você conseguiu aprender? Eu consegui, eu aprendo sempre. É verdade, a criança está certa, ela aprende mesmo. Mas você está aprendendo o quê? Então, a criança conseguir, ou até o adulto, nós mesmos, por exemplo, a pergunta que foi feita pela Melissa para o Matheus, o que você de fato está aprendendo? Né? O que está ficando significativo para você? Isso é muito real. Nós não paramos para refletir sobre o que nós aprendemos mesmo. Porque nós lemos muitas coisas, mas de tudo que nós lemos, de tudo que nós vimos, de tudo que nós vivenciamos, tem um aprendizado ali significativo que vai fundamentar toda a construção para nós. Vai ser a nossa referência interna. Agradecida, Mariana. Vou passar, inclusive, para ela. Não, complementando, assim, essa questão do contexto da Jai, né? Que se embola muita coisa, porque tem uma questão comportamental que é de todos e inclui todos, e aí é uma questão de trabalhar, né, com todos, mas também tem uma questão, tipo, de cada um
Que aí, por exemplo, hoje o que aconteceu, né, foi bem de uma criança que, o ano passado já acontecia isso, não consegue aceitar quando acaba o recreio, e aí chora, grita, se atira, e aí não volta. Só que aí aquela construção que estava sendo feita coletiva, que ele estava participando, faz com que a Jai, por exemplo, saia para poder conversar, dialogar, né, sair da crise, entender, tomar consciência daquele processo, e os outros acabam entrando em outra coisa, porque não estava previsto também, né? E acaba que outras pessoas assumem a construção com eles, e aí não é a mesma coisa, porque estão indo para uma direção, todo mundo junto naquela partilha, e aí quebra. E aí, essa desregulação que no momento está sendo feita essa busca da regulação está sendo feita pela Jaine, não sei se é o ideal, entende? E também, uma coisa que a gente descobriu quase no final do ano, que eu não sei se está funcionando ainda, Jaine, que eu não percebi, era antecipar para ele 5 minutos antes que o recreio ia acabar, né? Que ia acabar que no momento do pátio a gente ia para outras atividades. Então, pela questão da percepção do tempo ser diferente para ele. E aí funcionou por um período, não sei se agora está funcionando ainda, porque às vezes são questões emocionais que trazem de casa, né? Às vezes é um medicamento que está tomando e aí aquele dia não toma, e aí tudo fica diferente. São questões humanas também que atravessam tudo, né? Mas aí quando aquilo se torna muito pesado para todos, como que a gente faz, né? É isso. Então, Mariana, eu vou solicitar mais 5 minutinhos para a gente encerrar essa construção da dialógica, porque nós vamos entrar na construção do nosso desenvolvimento também de dialógica desse grupo aqui que está se formando. Mas, voltando a essa questão, é muito importante a gente refletir que para a Constituição com dificuldades, né, no sentido de, olha, nós não estamos conseguindo chegar num equilíbrio nessa situação. Primeiro, é sugerir pensar nas estratégias que estão sendo feitas e elencar elas. Porque muitas vezes nós não fazemos elencados, ou seja, eu tentei, por exemplo, trazer essa criança, ela não aceita voltar do recreio para a construção com todos, aí ela fica puxando toda a atenção para ela. O que pode ser feito para que ela tenha toda a atenção e ela entenda que ela vai continuar tendo toda a atenção? Porque qual que é o problema que está ocorrendo com ela? Ela está chamando a atenção para o quê? A grande pergunta, né, do PPPH, que a gente sempre traz como referência, né, que é problemática, o porquê que está ocorrendo, qual a solução viável e qual a resolução que nós podemos construir na relação. Então, fazer um elencar do que já foi tentado. Por exemplo, conversar com a criança. Tentou? Tentou. O que foi tentado conversar? Foi tentado conversar com ela e explicar para levá-la ao entendimento. Surtiu efeito? Não. Tá. O que nós podemos elencar como próximos passos? Conversar com a criança e perguntar por que ela fica assim, para entender com ela qual que é o ponto que está acontecendo. Porque eu quero brincar. Então, se você quer brincar e você não quer voltar na dinâmica, você pode continuar brincando, só que você vai brincar de uma outra coisa. Aí você entrega para ela uma caixinha, alguma coisa que ela vem brincando junto na construção com as pessoas para poder fazer um passo 2. Aí, esse passo 2, o que ocorreu? A criança continua chamando atenção e fazendo com que aquela caixinha ainda seja um processo dela buscar atenção para ela. Aí você pode falar, bom, o que ela pode fazer? Escrever no quadro, por exemplo. Olha, vamos precisar de você para a construção de recreio de quadro. Como é que é recreio de quadro? É você desenhar nesse quadro aqui para mostrar como é que foi o recreio para você, o que você entendeu e o que você está entendendo aqui da construção que nós estamos fazendo. Porque você vai ter essa função agora muito importante após o recreio. Ou seja, tentativa 3. Porque o grande ponto da dificuldade das crianças nessa integração é que a criança ela tem um processo muito autocentrado, principalmente nessa idade. Então, para ela aprender a cooperar, se ela não tem essa referência na família ou em outros lugares, a escola vai ser a referência dela de construção de cooperação. E aí, o ponto é ver como você pode integrar ela, elencando para que ela vá se aproximando das outras crianças. E se aproximando com várias referências. Por exemplo, tem algumas crianças que têm, né, o autismo tipo 2, o tipo 1, que é mais avançado nível, né?
2 ou nível 1, que tem muita dificuldade de estar com as outras crianças sem acabar ficando com estresse ou tendo dificuldade de relação. Mas é possível se você consegue possibilitar que aquela criança ela tenha o dojo dela. Ou seja, dojo é o espaço, né, em japonês, onde ela possa interagir. Então, se ela fica desenhando, para ela poder se aproximar das crianças, ela primeiro fica ali desenhando junto, até ela conseguir entender o que está acontecendo e ela conseguir ver uma forma dela se integrar sem ela se sentir atacada ou sem ela acabar atacando as crianças, porque ela tem a hipersensibilidade ou a intensidade dela. Então, esses níveis de pensar, a graduação que você vai trabalhando isso e elencando e percebendo, são os pontos que você vai fazer a avaliação para entender exatamente o porquê. Quando chegar no porquê, entendimento dessa criança, aí a solução mais viável vai vir, porque ela mesma vai demonstrar o que ela está se sentindo segura. Porque, normalmente, quando nós estamos num processo de mudança de comportamento, nós conseguimos demonstrar um nível de segurança. É igual, vamos lembrar, Piaget, Vygotsky, né? Desenvolvimento proximal da aprendizagem, e lembrando também de Piaget, a assimilação, mas antes, nós temos sempre um processo do desequilíbrio, para depois constituir um campo de assimilação. Então, esse desequilíbrio, ele é a resposta do porquê para nos ajudar depois na construção da assimilação. Isso ocorre conosco também, só que como nós somos adultos, isso ocorre de uma forma mais dissimulada, né? A criança ela é muito expressiva, ela vai mostrar o que está acontecendo e mostrar exatamente os passos. Já nós vamos dissimular que só estamos incomodados, alguma coisa não está boa, não estou entendendo, ou seja, tem várias dissimulações que nós utilizamos para não demonstrar, mas que nós acabamos demonstrando também nos passos a passo. Mas só uma ajuda de complemento também, que eu vejo que se você conseguir elencar, fazer quadrinho das crianças aí, né, e perguntar para elas e construir junto. Normalmente a solução construída junto é a que mais funciona, porque uma fica lembrando a outra. Olha, o amiguinho, você falou lá na dinâmica depois do recreio, que você estaria ali desenhando no quadro e fazendo para nós o desenho do recreio. As próprias crianças começam a chamar outra criança para ela assumir a função que ela vai exercer. E aí elas começam a trabalhar na regulação daquela criança com as outras. Então, sugestão também para integrar. Mas eu vi que a Lu está com a mãozinha levantada, Lu. Eu gosto muito de pensar na adaptação da escola às crianças, e não da criança à escola, que a gente sempre comenta. Então, as crianças têm uma dificuldade de entender, né? A gente fala do tempo Cronos, do tempo Kairos, ela tem uma dificuldade de entender o tempo, né? Então, eu acredito que uma maneira muito boa para trabalhar isso é a escola permitir, lógico, né, dentro do contexto, que você passe um tempo lá fora, um tempo dentro. E daí você vá não esperar, por exemplo, são 3 tempos na sala e um tempo muito pequeno lá fora. Não. Um tempo pequeno lá fora, um tempo dentro, um tempo fora, um tempo dentro, que você faça atividades com intencionalidade, que o lá fora converse por dentro, para que ela entenda esse movimento e não seja ruim estar dentro. Que o fora e o dentro converse, de repente colocar, eu não sei o espaço, mas colocar objetos lá fora, em bacias, em baldes, que ele vai trazer para dentro, porque e depois você fala, daqui a pouco nós vamos levá-la para fora, porque quando ele vê que o tempo vai ter um momento de ida e volta, ele se acalma muito bem, porque ele vai se autorregulando, né? Porque eles não têm a ideia do tempo, e às vezes passar o tempo lá fora é muito bom, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Eu sugiro, porque eu já fiz isso. Agradecida, Lu, agradecida a todos. Se vocês tiverem outras sugestões também, é sempre bom a gente trocar, tá? E fazer esse desenvolvimento. Aí eu só vou perguntar para a gente encerrar a nossa roda de dialógica. Nós manteremos elas, inclusive tragam as questões, tá? A roda de dialógica, ela está aqui para a gente constituir esse diálogo aberto também. Leiam, por favor, aqui que a Nádia trouxe também, que é importante, né? Traçando um paralelo com a análise do comportamento, é importante ver se o comportamento desregulado está sendo visto como reforçador.
A previsibilidade e antecipação são essenciais. Se for autista, pode ser que queira comunicar outra coisa com o comportamento, né? Nós sabemos que as crianças que têm neuroatípicas, neurodivergentes, superdotadas, ou com o processo do autismo, têm diferentes comportamentos, né? Mas para isso nós precisamos, como nós fazemos, estudar, aperfeiçoar, aprofundar, para nós podermos ter essa sensibilidade de perceber. E mais do que estudar a sensibilidade, porque tem muitas vezes que, assim, a sensibilidade, até todo o estudo do mundo, não resolve o problema da sensibilidade, né? A gente sabe todas as fórmulas, mas aquela sensibilidade de como chegar na criança e trazer ela a uma reflexão faz todo o diferencial, né? Então, porque nós somos seres humanos, né? Então, o vínculo, e como nós chegamos no vínculo, também é uma construção. Vamos lembrar o Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe, né? A construção do vínculo, né? Com a raposinha, né? Chega lá todo dia, na mesma hora, se apresenta, né? A raposa chega até conseguir construir e cativar, né? O coração. E é assim mesmo, né? Nós vamos nos cativando também. Então, é nesse sentido, realmente, da sensibilidade. Mas, agradecida a nossa dialógica, Jaine, você tem algum ponto que você gostaria de deixar de gestalt para a gente fechar e podemos trazer a nossa continuidade aqui de construção também? Tem? Não? Sim? Não, muito obrigada pelo retorno, anotei aqui bastante coisa, saiu sempre muito inspirada e está travando aqui porque poder carregar, mas muito obrigada, era isso. Agradecida, Jaine. A Mariana trouxe. As crianças passando por aqui me perguntaram se eu sou guardiã do tempo, porque eu estou com o cronômetro cartaz. Ele já reconhece a dinâmica. Que lindo, Mariana. Manda um beijo grande, abraço neles aí. Fala que eles vão mudar o mundo. Fala, olha, com isso aqui a gente muda o mundo, porque a gente muda nossas relações e quando nós mudamos as nossas relações, nós conseguimos mudar o mundo. Bom, agradecido, então, esse momento de roda dialógica, muito importante. E agora eu postei aqui o documento da construção que estamos fazendo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para quem não esteve antes ou faltou, eu queria reforçar que nós temos o YouTube, que está postado toda a construção lá, tá? De cada encontro, que foram esses últimos 3 encontros, né? E mais a aula magna também, está tudo postado lá. Então, vocês conseguem acompanhar toda a construção que está sendo feita, tá? Se vocês não tiverem acesso ao documento, é só solicitar. E eu vou, para integrar vocês aqui na questão, eu vou mostrar para vocês o que nós estamos constituindo. E vou retornar à construção mais avançada de quem já está, né, mais avançado aqui na construção, que é só se integrar, não fique preocupado, é só uma questão de integração e está tudo certo. Tá? Então, nós estamos nas perguntas geradoras, que é justamente para trazer uma construção, lembrando Freire, né, Paulo Freire, dentro do processo de humanização, a pergunta geradora é o que ramifica a nossa aprendizagem, e a nossa aprendizagem, ela ocorre por relação. Nessas 3 perguntas tem o que estamos fazendo, né, desenvolvendo no momento, no caso, o que vocês estão fazendo, desenvolvendo no momento, que dificuldades estão encontrando, e qual proposta de humanização tem. No caso, é uma mudança e transformação dos comportamentos desenvolvidos, né? No caso, pelos desenvolvimentos potenciais. Vocês podem pensar e referenciar assim, eu estou com uma dificuldade tal, ou tenho uma motivação tal, o que eu posso fazer para mudar isso? Mas lembrar que é muito correlacionado não a atividades, mas sim a construção de vida de vocês. O que vocês estão vivendo, o que vocês estão aprendendo, porque a alfabetização potencial que nós trabalhamos, que é a alfabetização humanizadora, humanizada, ela traz essa referência para a construção da nossa aprendizagem com a relação, porque nós não falamos de aprendizagem sem autoconhecimento. Inclusive, um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia sobre a formação humana é que o autoconhecimento ele não está como base fundamental da aprendizagem, e nós precisaríamos ter, porque quando nós estamos aprendendo, nós estamos nos conhecendo. Incrivelmente, nós aprendemos para nos conhecer e conhecemos para aprender. Então, é uma construção de círculo, né, circular. Dentro disso, eu vou solicitar aqui, quem ainda não colocou, né, aqui as 3 primeiras perguntas, podem, por favor, estar adicionando, escrevendo aqui as 3 primeiras perguntas,
E aí, eu vou solicitar para vocês optarem por um valor que vocês veem que vocês estão desenvolvendo dentro dessa construção. Ah, a Fabiana está colocando o que ela fez. Agradecida, Fabiana. Ah, não, não aparece. Tá aqui, eu estou conseguindo mostrar na tela. Eu acho que talvez copiar e colar, se você não conseguir, copia e cola aqui no chat que nós conseguimos passar para lá. Ou vê se você atualizou a página, porque pode ser que a página esteja desatualizada. Eu vou tentar atualizar a página aqui para ver se aparece. Só um minutinho aqui. Não, não aparece mesmo. Aí eu vou solicitar para vocês escolherem um valor dessa construção que vocês estão vivenciando. Por exemplo, aqui do Matheus. Ele colocou várias questões, mas um valor que ele colocou aqui, a ética, tá? Aqui também, no caso da Lourdes, que a palavra, né, chave é o respeito. Então, cada valor desse, ele vai ramificar muitas construções de aprendizagem. Por que nós solicitamos para que você escolha um valor? Você pode copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Aí você consegue colar, tá? A Fabiana apareceu agora. Só que, eu já entendi, e tá lá já, só que tá em branco. Se você puder pintar ali de preto, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Dá para ver, olha, tá vendo? Só que tá em branco. Por algum motivo você acabou pintando de branco. Acontece, às vezes, quando a gente passa de um documento para o outro. Ó, vou pintar de preto aqui, ó. Tcharam! Só que tem que ver se... mas não ficou bem... não era bem isso. Era quase isso. Estamos aqui fazendo a construção. Vamos pôr branco primeiro, e aí vamos colocar preto só nas palavras. Tadã! Foi. Certo? Aí, se você só puder colocar agora o seu valor, tá? Qual que seria... A gente encontramos juntas, que bom. Nesse valor, é o valor que você vê que está desenvolvendo todas essas construções que você tem desenvolvido no momento, pensando no agora, tá? Porque todas as pessoas, mas isso é amplo. Mas a gente sempre tem uma constituição que nós estamos vivenciando para desenvolver. Ela ramifica toda a nossa aprendizagem no momento, certo? Eu coloquei o documento, a Fernanda está falando do acesso ao doc. Por favor, Fernanda, você consegue pegar o doc aqui. Se você clicar ele aqui no chat, você já vai conseguir abrir ele, e aí você vai conseguir ter acesso a ele, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, se não estiver conseguindo, avisa aqui. Então, para quem está chegando seria isso, vou solicitar para que possam escrever aqui e trazer. E para as outras pessoas que já estavam, e já têm, inclusive, seus valores, eu vou só solicitar que vocês escolham um valor. Por exemplo, a Mariana aqui escolheu 3. No caso, ela escolheu um deles, e a Lorena também um deles, para a gente poder desenvolver a partir dessa construção. Aí, o que eu vou solicitar para vocês, que já fizeram? Para quem ainda não fez, por favor, fazer essas 3 questões e responder também os valores. E para quem está constituindo esse desenvolvimento agora, eu vou solicitar para a cronometrista uns 5 minutos, para a gente poder fazer a seguinte questão. Vocês conceituarem esse valor de vocês. Cada um vai conceituar o próprio valor, colocando em, no máximo, 2 frases, 3 frases no máximo, de sugestão 2 frases, conceituando esse valor. Por que é importante conceituar? Porque na conceituação, ele vai dar a fundamentação para depois nós fazermos a integração em grupo. Vocês entenderam o que foi colocado? Tudo bem a gente fazer esse acordo de conceituar o valor? Todos entenderam? Mais ou menos? Conceituar o valor é coerência. Como que seria essa construção da coerência, do valor da coerência? O valor da comunicação, como seria? E não fazer, no máximo, 2 frases, porque ele precisa ser um pouco mais sintético, até para ele trazer essa ideia do valor, tá? Pode ser como vocês acharem melhor, na referência de como vocês pensam, de como vocês veem, do que vocês estão querendo mudar ou constituir, correlacionado ao valor. Exemplo, na coerência eu estou, ou coerência para mim é conseguir manter o que eu falo, estudo, penso, desenvolvo, fazendo, sem sair dessa meta que eu tenho de tudo que eu colocar, eu fazer, por exemplo. Tá? Estou tentando trazer uma referência. Ou simplificando, tudo que eu falo, eu faço. Pode ser também, tá? Mas desde que vocês consigam escrever em 2 frases para a gente poder fazer.
Podemos acordar, então, 5 minutos, perdão, para vocês estarem escrevendo essas duas frases? Todo mundo está aqui com a gente? Está acompanhando, conseguindo perceber a dinâmica? Quem chegou agora e ainda está escrevendo os 3, depois pode escrever esses também. Escrever no documento mesmo, tá, Fabiana? Dá para você aqui, ó, no documento. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem aqui no caso da coerência. Você vem aqui, ó, e escreve aqui, no documento mesmo, tá bom? Abaixo. Aí, no máximo, as 2 frases para a gente poder. Oi, Paula, querida, tudo bem? A Paula está em viagem. Paula, você pode depois colocar por escrito. Se você puder só em algum momento compartilhar com a gente falando, seria bom, tá? Ou se você puder solicitar também se alguém poderia escrever para você quando você falar, é uma possibilidade também, tá bom? Então, eu vou pedir para a cronometrista para marcar os 5 minutos, podemos começar? Alguém quer cantar enquanto isso? Não, acho que atrapalha, né? Brincadeira, mas dá para pôr música se quiserem também, tá, gente? Às vezes não, né? Então, estamos começando esses 5 minutinhos para a gente estar escrevendo no documento. Vocês preferem que eu pare de compartilhar a tela? Acho que é melhor, né? Para não confundir vocês, porque vocês vão vendo sendo escrito, acho que pode confundir quem está escrevendo o quê, né? Pode ser assim? Então, começamos agora os 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só falar.
Acabou o tempo. Perguntar se vocês precisam de mais tempo para fechar. Querem mais uns 3 minutinhos para poder fechar? Tudo bem? 3 minutos? Então, mais uns 3 minutos, por favor. Zizi, pode me dar permissão para aceder o documento? Porque eu acho que eu estou no e-mail G Cândida. Se você puder entrar nele, aí tenta pegar aqui no chat, porque não aparece para mim ninguém pedindo permissão. Olha. É só você entrar e vai aparecer aqui para mim. Está dizendo que é a Nádia que tem acesso. Tenta entrar novamente nele. Eu consigo ver, mas não consigo editar. Eu vou tentar. Não sei. Tenta atualizar a página, G, por favor. Que às vezes tá travado porque a página não está atualizada. Eu só não estou conseguindo ver você no documento. Para mim, você não aparece aqui. Já está. Zizi, acho que agora já está. Obrigada, Nádia. Deus, Zizi, obrigada. Sim, certo. Passou os nossos 3 minutos já. Agradecida, Mariana. Eu vou perguntar, vocês estão fechando? Precisam de mais 2 minutinhos? Ou podemos já começar a compartilhar aqui? Eu dou uma sugestão. Quem ainda está terminando, pode ir terminando. E quem já terminou, se a gente puder compartilhar, seria muito bom. Porque aí a gente consegue já começar a compartilhar a construção que está sendo feita. Tudo bem? Para todos assim? Então, vou pedir para quem já terminou, puder aqui já tá lendo aqui para a gente poder compartilhar com todos a construção feita, tudo bem? Vou trazer aqui novamente para a tela. Por favor, tem como levantar a mãozinha quem já terminou? Para a gente poder aqui compartilhar. Deixa eu ver. A Lu.
Lu, você consegue falar? O seu áudio está fechado, Lu. A gente não consegue te ouvir. Acho que você tá... Agora sim. Olá, desculpa. Eu coloquei aqui, atualmente eu estou trabalhando com formação de lideranças, coordenadores e diretores pedagógicos, e trazendo a construção de uma escola com práticas pedagógicas participativas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Um dos meus maiores desafios é mostrar para a liderança que ela não é a resposta de tudo, ela não tem todas as respostas, ela não é aquele líder super-herói que todo mundo acredita que só ela sabe o que fazer, só ela tem resposta, e ela possa trabalhar com as pessoas. Então, eu falo de sair daquela posição de líder super-herói, que eu acredito que esses super-heróis deveriam ir para casa, isso é uma posição minha, e a gente transformar essa liderança pedagógica em facilitadores anfitriões, onde eles possam acolher as pessoas e debater sobre as situações e buscar uma solução coletiva. E o desejo é trabalhar com uma liderança humanizada, né? Que possua uma escuta ativa e que deseje fazer não pelo aluno ou pelo professor, ou para o aluno ou para o professor, mas sim com o professor ou com o aluno. Então, quando você consegue construir isso, eu acho que é maravilhoso. E a minha palavra é equidade, e é isso. Agradecido por compartilhar, Lu. Eu vou solicitar para você pegar agora a sua palavra, que é o seu valor, tá? E você desenvolver em 2 frases qual é a construção desse valor para você, ligado às colocações que você colocou, que você está vivenciando agora, né? Das dificuldades, ou dos problemas, ou até dessas motivações que você tem, tá bom? Sugestão de ser 2, 3 frases no máximo, porque isso vai ajudar a ser mais sintético, pensando nessa construção de como eu posso conseguir para desenvolver esse processo, tá bom? Ligado a esse valor. Se você estiver falando, você está com o áudio desligado. Tá. Eu posso fazer isso mais tarde ou eu faço isso agora? Se você quiser fazer mais tarde, pode ser mais tarde. Se você quiser fazer agora, enquanto o pessoal está compartilhando, também. Aí é com você. Tá bom, muito obrigada. Agradeci. Eu vi que alguém colocou escrito, não consigo ler ainda no trabalho. Tranquilo, querida Fabiana, você pode solicitar se alguém poderia ler para você, tá? Sua mãozinha tá na quarta, se você quiser colocar por escrito aqui, ver se alguém poderia assumir, tá lendo para você. Eu só vou dar um alô, eu vou solicitar, se é possível, vocês terem mais, eu acredito que uns 10 minutinhos para a gente poder fechar essa dinâmica. É possível para vocês, a gente acordar esses 10 minutinhos? Eu agradeço, que aí dá para a gente terminar de fazer a leitura, ver os materiais que no próximo encontro vamos já trabalhar a construção desses valores em comunidade integrada. Mas vamos lá. Sim, Jair. Joia. Foi muito bom essa reflexão, assim, porque a gente não imagina o que a gente está fazendo, assim, e aí a gente vai escrevendo e vai vindo, né? Então, é muito boa essa clareza. Então, eu vou ler para vocês. Eu trabalho na escola, né? Arco-Íris. E atualmente a gente tenta desenvolver, né, as práticas de integração, assim, com a vivência e com o conteúdo também, para dar o sentido real da aprendizagem, né? Então, não pegar coisas aleatórias ou só conteudista. Então, tem as pesquisas, tem a organização dos grupos, tem a definição dos papéis, o momento das partilhas, né? Isso tudo estimula a autonomia, o protagonismo, enfim. Então, a gente tenta sempre estimular isso, né? Embora, às vezes, é necessário também uma parte de ensinagem, de folhinha, aquela coisa toda. Mas, o que a gente tenta fazer, na maioria da parte do tempo, é isso, né? E as dificuldades que eu percebo no momento, né? É respeitar o tempo individual de cada criança e com o contexto das exigências tradicionais. Então, por exemplo, tem uma programação lá que é para durar meia hora. E aí a criança talvez precise de mais tempo, e aí a gente tem que estar sempre, vamos, sabe? Então, isso para mim é uma dificuldade que eu enxergo, né? De respeitar o tempo com as exigências do coletivo. E desafio com a regulação emocional, com a convivência dos grupos, assim, né? De
enfim, essa mediação, vamos dizer assim, entre a regulação emocional e a convivência do grupo e a manutenção também do interesse e do engajamento deles, ou seja, esses elementos, assim, né? E aí também a questão do conteúdo, né, da BNCC, tudo com interesse, né, com a aprendizagem sensível, assim, significativa, sabe? Tem vezes que a gente precisa, assim, como é que eu vou dizer? Tem vezes que o que está ali não é necessariamente algo sensível, algo que pudesse aprofundar, sabe? Assim, por exemplo, o butiá, vamos dizer assim, a gente teve que trabalhar o butiá, do nada, assim, não, vamos trabalhar o butiá. E eu, nossa, mas caiu de paraquedas um butiá para a gente desenvolver, né? Mas tá, tudo bem. E aí, assim, que valores tem nessas práticas, né? Eu penso que a pergunta número 3 era qual valor tem isso, né? E aí eu coloquei, assim, que é o ser integral. Aí baixou um pouquinho mais, mas de ter significado nisso tudo, de estar... daqui eu não enxergo, Zizi. Na parte tem o 1, tem o 2 e o 3 está tapadinho. Mas a proposta, né, que eu vejo, assim, é justamente de acolher, de escutar, de compreender, de enxergar o indivíduo como ser integral mesmo, de poder valorizar o erro não como punição, mas como extrair o aprendizado, levando isso tudo, incentivando para o autoconhecimento, para a expressão e tudo mais, né? E aí o valor que me veio, e eu me admirei com essa palavra, foi transformação. Que eu nem sei se dá para conceituar como um valor em si, mas que é uma coisa que, para mim, tá muito pulsante no momento e talvez acaba também isso reverberando na prática, né? Então, eu conceituei ali como transformação, como esse compromisso desse processo de evolução. Não só nosso, como do outro, como do impacto também no nosso ambiente, né? E isso tudo a partir da nossa experiência, das nossas reflexões e, enfim, do aprendizado como um todo. É isso. Obrigada. Agradecida, Jaine. Lorena? Zizi, eu tentei sintetizar lá. Eu acho que dá para buscar aí, né? Aqui. Deixa eu ver. O que eu estou fazendo agora, né? Já tem um tempo e eu estou só aprofundando, estudando as relações humanas, né? E com isso, auxiliando na construção e desenvolvimento dessas relações. A dificuldade que eu mencionei, dentre outras que eu elenquei, foi a ausência de conscientização dos adultos sobre o que é a infância. Porque as propostas a gente coloca para as crianças, elas fluem, mas quando o adulto vê, às vezes ele não tem a visão do que é que as crianças estão fazendo, e ele interfere, às vezes, atrapalhando, e a gente precisa de parceiros, tanto dentro da instituição, quanto dentro das famílias, e a sociedade como um todo. Então, essa questão do adulto entender o que é a infância. Às vezes até a gente observa, no meu tempo eles faziam isso e tudo, mas na hora que vai para o dia a dia, para o hoje, ainda mais com um contexto muito digital, ninguém tem paciência com a infância. É isso que a gente está anotando aqui. Na verdade, eu estou fazendo umas observações muito importantes, assim, eu acho que cruciais. Tanto é que a gente está alcançando, eu estou alcançando a dimensão até dos adolescentes e dos jovens, né? Eles não estão deixando essas fases acontecer, é tudo muito acelerado. Então, eu elenquei aqui a questão da infância, mas é só para a gente trabalhar com um ponto, mas tem vários aqui. E com relação ao que poderia se fazer do ponto de vista humanizado, que seria o terceiro ponto aí também, tanto é que o valor que eu elenquei aqui foi a conscientização, que eu vejo que a gente poderia estar propondo, que é uma das coisas que eu estou iniciando, vivências de sensibilização e compreensão da infância pelos adultos,
trabalhar as rodas de conversa como se eles fossem crianças, vendo a própria criança que tem dentro deles, e fazer integrações lúdicas entre as crianças e os adultos, porque eu acho que você tem que ter momentos humanizadores, onde você trabalha o adulto, né, e depois ele reflete, ele se sensibiliza e ele vai ver aquilo na prática quando ele interage com as crianças. Porque não adianta a gente explicar sobre infância se ele não vive a infância. E viver a infância entre adultos é uma coisa, e viver a infância adulto junto com criança, eu acredito que seja bem, assim, mais verdadeiro, porque eles vão tratar diretamente com quem eles têm que entender, né, que é aquele universo. E eu tentei escrever a questão da conscientização que você falou, Zizi. Eu entendo como sendo o processo de tornar-se ciente, informado ou crítico a respeito de algo, né? No caso aqui, a infância, mas de um modo geral, algo, né? Alguma coisa. Este processo envolve a sensibilidade, por isso que eu não elenquei o valor de sensibilidade, porque eu acho que na conscientização a sensibilidade está ali, intrínseca. Análise, reflexão e compreensão. Agradecida, Lorena, muito bom. Isso mesmo, vamos desenvolvendo. Todos estão indo muito bem. A gente começa assim, nossa, vai ser maravilhoso. Já estou até vendo. Vocês estão trazendo muito boas sínteses. Cada uma está fantástica. Nádia está com a mãozinha levantada. Nádia, o áudio está fechado. A gente não... Ainda está fechado. Agora... Acho que está bem lá embaixo, meu. Aí. Eu achei tão interessante porque o que eu escrevi, as falas anteriores, tanto da Jaine quanto da Lorena, parece que vão se complementando, né? É engraçado isso, que foi desencadeando, né? Eu trabalho agora em clínica com crianças com dificuldade de aprendizagem e, em paralelo, eu faço orientação parental. A minha maior dificuldade é que os adultos, tanto de escolas quanto das famílias, entendam as particularidades e as potencialidades das infâncias. Existe a infância de quando o ser era pequeno, valorizo essa, mas hoje a gente tem outra infância em São Paulo, outra infância na São Paulo capital, outra no interior de São Paulo, outra no Nordeste, outra no Sul, enfim. O contexto, o território de cada um precisa ser considerado, e isso é muito difícil. E, muitas vezes, a falta de respeito por essa fase gera julgamentos que são infundados e são distorcidos. Parece que ninguém mais faz perguntas para as crianças. Tudo é julgado do ponto de vista adulto. Então, eles são, muitas vezes, tratados como se fossem adultos. E, às vezes, as respostas são muito simples. E se formam um cavalo de batalha gigante por nada. E uma das coisas que tem me chamado muita atenção é ouvir de muitas crianças de diferentes lugares que adultos não são confiáveis. Então, isso tem me deixado muito impressionada, que poucos adultos são confiáveis, né? Então, isso acho que, para quem estuda e trabalha com a infância, é doloroso de ouvir. Orientação, o que eu tenho feito agora? Eu tenho feito orientações constantes, baseadas em desenvolvimento humano, em desenvolvimento infantil, em neurociência, que o cérebro de uma criança de 5 anos não vai trabalhar do mesmo jeito de um adulto de 30, não adianta, por mais que deseje, pobre coitado, deixa ele se amadurecendo lá, em paz. Então, eu tenho feito isso e tenho mostrado isso por meio de exercícios, por meio de exemplos práticos. Os meus filhos brincam que eu sou meio super nani, eu falei, só que sem os reloginhos, né? Eu não faço aquela coisa assim, a gente vai dando os exemplos, vai brincando, vai trazendo a criança para dentro da clínica junto com a família, e vai significando um pouco o que está acontecendo. E daí, dentre os muitos nãos que eu tenho trabalhado, e eles precisam estar envolvidos, não julgar, não comparar, não rotular,
para que as crianças tenham os seus tempos respeitados. E daí o valor que eu coloquei foi o respeito a si e ao outro. Então, por meio do diálogo entre todas e com todas as partes envolvidas, salientando a importância da amorosidade para a construção de relações respeitosas, do ouvir sem julgamento, de olhar para si e para o outro de forma empática, carinhosa, gentil, porque às vezes as famílias também olham para o outro com gentileza, mas não olham para si. Principalmente quando a gente tem crianças neurodivergentes, famílias atípicas, então bate um pouco aí nas suas costas, vê que você está fazendo uma coisa bacana, vamos bater na tecla do não comparar, não julgar, não rotular, que as coisas vão acontecendo no seu tempo. É isso. Agradeço. E eu vou ler para a Fabiana. Por favor. Cadê o dela? O dela está mais para cima. Então, o que a Fabiana faz agora, ela está trabalhando com habilidade de leitura, escrita, raciocínio lógico e convivência, com foco na autonomia e participação. Dificuldades: falta de concentração, defasagens na aprendizagem, pouca autonomia e dificuldades comportamentais. E que ela tem feito valorização das potencialidades com acolhimento, diálogo e incentivo ao respeito, à empatia e à formação integral. O valor: despertar a autonomia e ser o centro de suas ideias, sabendo escutar e respeitar. Então, ela coloca como formação de sujeitos críticos com base no diálogo, empatia e ética. Muito bom, muito bom. Agradecida, Nath. Imagina. Agradecida, Fabiana. Sim, Mariana. Já passou os nossos minutos acordados, mas aí eu posso falar para finalizar? Posso? Tá. Quando eu preenchi aqui, deixa eu botar para contar meu tempo. Quando eu comecei a preencher o quadro, eu botei várias dificuldades que eu estava tendo, porque eu não tinha entendido como é que preenchia o quadro. E aí, na hora, assim, foi um dia que eu estava, assim, com a minha esperança bem pequenininha, sabe? Aí eu botei assim, nossa, que coisa boa, ter um espaço para me colocar isso, organizar isso que eu estou sentindo. Nossa, isso chegou assim como um presente. Aí eu fui colocando tudo ali. Aí hoje eu entendi que é diferente, mas ainda mesmo assim não ficou dentro da proposta, eu acho. Mas eu vou falar igual, né? Eu coloquei assim que eu trabalho em equipe buscando desenvolver a dinâmica de grupo nas construções entre as crianças e educadores, tá? O que é a dificuldade que eu tô sentindo e tinha diminuído bastante a minha esperança foi essa que foi relatado aqui antes, né? A falta de sensibilidade com o desenvolvimento humano. De ver que a gente está aprendendo e que criança é criança e tem as suas limitações e tem as suas necessidades. E também a individualidade de cada um, né? O seu processo. Então, essa questão de entrar muito no julgamento da família, de empurrar a responsabilidade. Pai, fulano, eu convivo com aquela pessoa, eu convivo com aquela criança, então tudo bem, existe essa dificuldade, mas eu vou tratar ela com amor. Ah, mas é que a mãe e o pai, né? Sabe esse comportamento humano tipo, eu não faço parte disso, eu tô fora disso. Eu quero tirar essa pessoa do meu caminho porque ela não tem um bom comportamento, ou ela tem tais dificuldades. Então, os adultos que agem assim, né, trazem para mim, essa dificuldade da falta de sensibilização, de amorosidade nas relações com o outro e de paciência com o desenvolvimento de cada um, né? E de se entregar para esse processo, né? Dessa formação humana, que é o que a gente está vivendo aqui, o que a gente vive nas relações. E então, como proposta de encaminhamento dessa dificuldade, né? Eu acredito que na formação de educadores, na formação de adultos, rodas de conversa para sensibilização. O que eu fiz para buscar resolver isso, assim, nessa falta de esperança foi levar uma pizza, um bolo, para tomar um café com as minhas colegas, para abrir o coração, porque, na verdade, eu tinha me afastado
de algumas pessoas por perceber esse comportamento, então não tinha como, ter um diálogo, uma sensibilização, né? Então, comecei a trabalhar em minha aceitação delas. E depois, acho que agora eu vou conseguir também sensibilizar, porque elas também, né, são partes dessa construção. Elas também estão nesse processo de aprender. Então, assim como a gente tem que olhar para as crianças, tem que olhar para o adulto, né? Então, a palavra, o valor é sensibilidade, né? Então, eu acho que me sensibilizando primeiro com elas para depois conseguir nos sensibilizarmos com o desenvolvimento dos outros e das crianças. Agradecida, Mariana, exatamente isso, né? Isso é muito importante também. Eu vi que a Fabiana colocou ali, que ela é professora também de Maricá, seja muito, se você quiser compartilhar, ou precisar de ajuda, a gente se integra aqui também, tá, Fabiana? A Nádia se colocou ali em cooperação também, e quem mais? Estamos aqui realmente em redes nos apoiando, né? Lembrar que a alfabetização humanizada também faz parte, também constrói essa rede de humanização. Eu vi que o Matheus está com a mãozinha levantada, eu só vou solicitar para a gente só nos atentar ao tempo, Matheus, mas se a gente puder depois estar encerrando, né, só para não passar muito, mas vocês sabem como é, né, a gente acaba aprofundando, precisa um pouquinho mais de tempo, né, mas se alguém tiver alguma dificuldade, é só se colocar, fica gravado, então, tá bom? Passando para você, Matheus. Eu levantei a mão, porque na verdade, quando você pediu para levantar a mão, eu levantei a mão sim, entendeu? Eu não tinha entendido muito bem o que ia acontecer. Aí eu levantei a mão aqui no final, só porque, assim, eu fiz a parada, vou falar aqui. Atualmente, estou elaborando meu trabalho de conclusão de curso. Nele, me proponho defender uma posição pedagógica humanizada e humanizadora, a partir da construção de uma narrativa lógica, fundamentada na história, na ciência, na filosofia e na educação. Para isso, preciso sintetizar em uma única narrativa uma grande diversidade de informações, tendo em vista o objetivo principal do trabalho. Paralelamente, preciso cuidar da minha saúde, da minha alimentação, dos meus relacionamentos, do meu descanso. É um grande desafio que me põe a trabalhar diversos aspectos da minha vida ao mesmo tempo. Para isso, eu preciso de disciplina. O que é disciplina? Escolher de forma livre, a partir de um posicionamento crítico, abrir mão do que eu gostaria de fazer para fazer o que precisa ser feito. É autoridade interna, limitando a própria liberdade em prol da construção de algo maior, entendido como necessário e bom. O Paulo Freire fala desse conceito de disciplina nesse vídeo que está aqui. É isso. Agradecida, Matheus. Muito bom. Então, vocês veem que cada um teve uma construção e conceituação, né, própria desse desenvolvimento, né? E isso é muito importante porque integra cada particularidade e individualidade das pessoas, mas que constitui um grupo. Porque tudo que cada um de nós fomos dizendo está correlacionado ao que o outro trouxe também. Então, vocês conseguem ver essa correlação, né? Ô, Jennifer, vamos deixar, então, no próximo encontro, você também colocar o seu? No próximo encontro, quem não conseguiu colocar o seu, ela sorriu ali, eu vi ela estava quietinha, mas ela tinha finalizado, para a gente poder compartilhar também e fazer essa integração, tá bom? Quem não conseguiu nesse, no próximo consegue fazer esse compartilhar, e aí vamos para a próxima fase, inclusive, que é essa fase de desenvolvimento, vou parar aqui a apresentação, que é essa fase do desenvolvimento do nosso mapa já, uma construção de comunidade. Então, passo a passo. Olha, eu gostaria de perguntar se alguém teria mais algum ponto para colocar. Se não, eu gostaria de agradecer a vocês, desejar muita força. Inclusive, nós estamos agradecida, Maria, não acabou o tempo, importante. Nós estamos, agora sim, acabou mesmo o tempo. Nós estamos, inclusive, num período, né, eu sei que nem todos têm essa constituição religiosa, mas mais uma referência de amor mesmo, né? Nessa referência, quando se fala de Jesus, falamos de amor, né? Então, vamos referenciar esse amor nessa semana, em toda a nossa vida, não só nessa semana, mas como uma possibilidade da gente mudar as nossas relações, né? A gente pensar o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode construir melhor com o próximo, né?
Então, gostaria de agradecer também vocês e desejar essa força aí de reflexão, realmente em pensar como é que eu posso amar mais a mim mesmo, amar mais o próximo e amar mais todas as construções que nós fazemos, né? Falando em amor, o Bruno chegou lá. Bruno, amigo, abração. O Bruno está falando sobre espiritualidade lá em Caçapava do Sul. Depois vocês deem uma acompanhadinha aí, trazendo essa integração entre educação e espiritualidade, que é muito importante, né? Nós sabemos que é tudo integrado, ecologia, educação, espiritualidade. Eu vi que a Lu está com a mãozinha levantada. Sim, Lu, só gostaria de fazer. É bem rápido. Nós temos discutido muito aqui com vários professores e coordenadores a ideia da gente trabalhar, buscar ajuda de maior número de pessoas para a gente ver se consegue fazer com que o primeiro ano volte a ser a criança com 7 anos e não com 6. Porque o estrago que está acontecendo com as crianças, eu acho que nós que sabemos o estrago que está acontecendo, nós não podemos continuar permitindo. Eu estou ficando extremamente preocupada com essa questão de alfabetização aos 5 anos que as escolas particulares estão fazendo. Aos 6 anos já uma exigência muito grande da criança, ela não está nem com o corpo formado ainda para tudo isso. Então, nós vamos começar um movimento, eu queria dizer para vocês, já que estamos no ano de eleição, fazer um movimento para que a gente ganhe a volta do primeiro ano aos 7 anos. É isso. Agradecida, Lu. Por favor, compartilha conosco, tá? O movimento, a construção, que com certeza, né, nós vamos escrever a nossa carta de apoio também, né? Porque como é importante, né? Cada um de nós pode escrever como educador e também como um coletivo para a gente poder apoiar, porque, sem dúvida, isso é muito desumano, né? Nem 7 anos deveria ser até mais, mas assim, nós vamos aumentando. Enquanto eles tentam diminuir, nós vamos tentando aumentar. Então, é o trabalho mesmo de formiguinha, né? Para ir humanizando. Mas agradecida a todos, a todas, né? Não vou estender mais. Um grande abraço. Nádia, passando para vocês. Certo, só um minutinho mais. Eu gostaria de lembrar que nesse próximo sábado, dia 4, sábado de Aleluia, nós vamos ter a nossa live às 18 horas de Brasília. E eu gostaria de convidá-los, se um de vocês gostaria de representar aqui o grupo e participar junto da live, para a gente estar trocando sobre toda essa construção que tem sido feita aqui, tá? Será muito bem-vindo, tá bom? Ou se tiverem alguma pergunta que gostariam que a gente fosse trocando durante a live também, são bem-vindos. Seria isso. Então, um ótimo final de semana para todos e uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa, agradecida, Nádia. É só entrar em contato conosco, acompanha na rede. Se vocês quiserem deixar a perguntinha lá e se apresentar também, só falar, tá bom? Abração a todos. Grande abraço, amigos, amigas. Abraço, Grande gente. abraço, Feliz Páscoa. Vamos seguir em frente. Abraço, pessoal. Um abraço.